Boa tarde, eu sou a Júlia, vou mediar essa mesa de debate com vocês. Aqui à minha esquerda tem a Débora Ferraz, que nasceu em Serra Talhada, no Pernambuco. É formada em Comunicação Social pela Universidade Federal da Paraíba e está cursando doutorado em Escrita Criativa na PUC, em Porto Alegre. O seu conto Filhote de Terremoto foi publicado na edição online da revista Cult, serviu de base para o curta-metragem Catástrofe. Esse texto também foi publicado na coletânea do Prêmio Sesc de Contos Machado de Assis, em 2012, do qual ela foi uma das 13 finalistas, e ela tem um romance que se chama Enquanto Deus Não Está Olhando, que foi vencedor do Prêmio Sesc de Literatura em 2014 e também venceu o Prêmio São Paulo de Literatura em 2015. E à minha direita, a Daniela Langer, que é escritora, participou de diversas antologias, publicou o livro de contos No Inferno é Sempre Assim e Outras Histórias Longe do Céu, em 2011. Também organizou o livro Por que Ler os Contemporâneos, Autores que Escrevem no Século XXI, em 2015, além de ser organizadora e idealizadora da Vereda Literária, evento sobre literatura e cultura na cidade de Porto Alegre. É mestre em escrita criativa também pela PUC. Quando me convidaram para mediar essa mesa, fiquei pensando que a primeira questão a ser levantada é nova revolução feminista, né? Vocês que são de escolas devem saber, por causa das ocupações que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que um dos temas bem importantes que foram discutidos é o lugar das mulheres, né, na política contemporânea e o ativismo em redes, né, hashtags, primeiro assédio, como essas coisas estão acontecendo pelo Facebook, que estão conscientizando as pessoas que antes não pensavam o feminismo e nem pensam teoricamente o feminismo e o lugar da mulher na sociedade, mas estão se envolvendo em questões que antes nem passavam pela sua cabeça. Então a questão é, nesse contexto, né, do século XXI, onde cada vez mais jovens, as meninas, as mulheres se conscientizam sobre as diferenças de gênero, sobre as desigualdades entre o papel da mulher e do homem na sociedade. O que a literatura tem a ver com isso? O que a escrita de autoria feminina tem a ver com isso? Qual é a diferença, se é que há uma diferença de ser uma mulher escritora, de ser um homem escritor, não é? Então, essa é a primeira pergunta que eu gostaria de propor para vocês, que é que importância vocês atribuem ao fato de serem mulheres escritoras, né? Não só pensando questão social, no sentido de ser mais difícil para uma mulher publicar um livro, ser reconhecida por um editor como alguém que tem autoria e que merece ser publicada, mas também no sentido de se vocês pensam, eu sou uma mulher que está escrevendo, ou se essa questão nem vem à tona quando vocês estão ali sentadas no momento de processo criativo. Oi. Bom, eu tô com uma bala porque a garganta não tá boa. Mas, primeiro, boa tarde. Obrigada pelo convite e obrigada pela presença de todos vocês. É difícil essa pergunta, né? Eu acho que sim e também que não. Claro, isso estou falando conscientemente, né? Mais ou menos, porque de forma inconsciente óbvio, eu sou mulher o tempo inteiro, então, né, como é que na hora que eu escrevo eu não vou ser, né? Mas quando eu penso assim no processo criativo, e aí vou pensar no livro de contos, tem contos que o foco narrativo no homem, é masculino, e nesse momento eu não penso que eu sou uma mulher escrevendo, entendeu? Eu penso que eu sou uma autora que quero dar voz para aquele personagem, que naquele caso é um homem, né? Ou tem outro conto que é um menino de 8 anos. É um menino de 8 anos, né? Vamos pensar como ele. Em outro conto é uma menina, de uns 11, 12 anos, né? Tem que pensar como ela. Mais fácil para mim, eu acho que daí tem essa questão, é claro que é mais fácil, né? Tem coisas que ela sente ali que é muito parecido com o que eu senti, né? Mas eu acho que é mais ou menos assim. Mas tem outro aspecto, que daí eu acho que é o que a gente está trazendo muito e debatendo, e a importância de debater isso, que é assim, a posição, qual é o teu posicionamento
no momento de escrever, tu te engaja nisso, né? Ou não? Eu não sei, sabe? Eu não sei. Não porque eu não parei. Agora eu estou parando para pensar. Nunca tinha pensado nisso mesmo. Eu acho que o último trabalho eu parei mais para pensar sobre isso e sobre outras coisas que são que eu considero para mim bem importantes e que também são questões, por exemplo, da homossexualidade, que a gente pode também colocar nessa pauta, né, de contemporânea, né, e enfim. E daí eu pensei muito, assim, muito porque é um romance que eu estou terminando, que inclusive estou terminando porque eu estou dando os últimos retoques, que é a dissertação do mestrado, que é um narrador em primeira pessoa, que é a personagem protagonista. Isso também para mim sempre foi muito difícil, né, narrar em primeira pessoa. E que daí nesse momento, como é um trabalho muito longo, eu acho que eu precisei puxar mais, assim, sabe, a coisa do ser mulher e escrever, não tecnicamente. Eu acho uma palhaçada daí dizer que mulher escreve diferente de homem nessa parte técnica da linguagem e tal. Né? Não tem nada a ver. Mas as outras questões que envolvem escrever o texto mesmo, né? Que às vezes são muito do autor e o leitor nem vai ficar sabendo disso, mas que são necessárias, assim, os questionamentos que são muito necessários para o autor. Né? E então, sim, porque olha que maluco isso. Eu sempre pensei, não, mas eu acho que isso não tem a ver com o que eu escrevo, não é uma pauta, eu não tenho, não é uma obsessão, né? Aquela coisa do escritor sempre tem as suas obsessões. Mas aí eu escrevo um romance que basicamente trabalha, uma novela que basicamente trabalha com 3 personagens, 3 mulheres. Os homens são muito desnecessários na trama, né? Mas é verdade, não foi uma coisa pensada. Né? Eles estão lá, eles têm sua importância, mas quem manda no texto são as 3 mulheres. Então daí sim. Não, enfim. Boa tarde. Obrigada por terem vindo. E, assim, uma coisa engraçada que eu penso é que, no caso, o meu romance, o Enquanto Deus Me Está Olhando, ele foi escrito quando eu não era escritora, né? Eu publiquei ganhando o Prêmio Sesc, que é um prêmio que você manda os originais, né, os originais inéditos, e ele é justamente para pessoas que não têm livros na categoria publicado. Então, eu escrevi o romance muito tranquilamente, muito sem pensar em coisa nenhuma, do que estivesse fora daquele universo do que era o tema. E o tema era a protagonista. É uma garota que, com uma relação familiar, ela interna o pai contra a vontade dele, e quando ela chega para visitá-lo, ele desapareceu. Ela vai na clínica, e quando chega lá, ele não está mais lá. E ninguém sabe explicar o que foi que aconteceu e por que ele não está lá. Então ela fica encarregada, como foi ela que fez essa internação, ela fica encarregada de ir atrás dele, de buscá-lo, né? E essa coisa para mim tinha toda a questão do pai pródigo, né? Não o filho pródigo que sai de casa, mas o pai sai de casa. E logo no começo, enfim, o livro ganhou o Prêmio Sesc, foi aquela alegria, ele foi publicado, e logo começaram a vir as perguntas sobre o livro. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção é que eu nunca tinha parado para pensar, eu sou uma escritora, porque para mim eu fazia literatura. Eu ser escritora ou ser escritor dá na mesma, não. Né? Então,
Algumas coisas foram muito engraçadas. Por exemplo, quando as pessoas liam o livro, que elas diziam, então, é uma personagem feminina, mas que engraçado, nem é mimimi, né? Como assim? Deveria, é obrigatório que seja, ou, né? E era uma coisa meio, poxa, você escreve, é uma personagem feminina, mas as frases são bem simples, diretas, né? Assim, os cortes secos. Qual a novidade, né? Tá todo mundo fazendo isso. Não, mas é porque você é mulher. Sim, porque eu sou mulher, eu deveria necessariamente escrever de um jeito ou de outro. Eu nunca tinha pensado nessas coisas, e daí eu comecei a pensar, né? Primeiro de tudo, como era uma história entre pai e filha, paira no imaginário de todo mundo, aquela coisa do complexo de Édipo / complexo de Eletra, que não sei se vocês já ouviram falar, mas segundo a psicologia, todas as mulheres têm uma paixão reprimida pelo seu pai, né? E os homens para sua mãe. Eles querem matar, os homens querem matar o pai para poder ficar com a mãe. Não de verdade, mas, enfim. E daí eu comecei a pensar, olha, vocês estão, se esse livro se fosse um personagem homem, ou se tivesse sido escrito por um escritor homem, será que vocês estariam pensando da mesma maneira? Porque o conflito dessa personagem não é um conflito clássico de filha e pai. Talvez ela esteja muito mais, talvez exista uma coisa assim, mas é um embate de poder, é um embate que talvez estivesse mais ligado a, não sei, se ela fosse um filho homem. Porque o que acontece na história é que ela passa por cima da autoridade do pai para tomar a voz na casa e cuidar da mãe. Ela cuida da mãe e expulsa o pai. Então, talvez a gente devesse relativizar um pouco. Enfim, descansei disso, certo? Então, o livro é um complexo de Electra e tudo mais. Tá certo. Mas daí, lá e cá, vem algum jornal, alguma coisa, que me pede algum conto. E mesmo no doutorado, que eu estou fazendo agora, de vez em quando a gente tem que escrever um conto. E não necessariamente eu vou adotar a voz feminina todas as vezes que eu for escrever. Algumas vezes... Acho que o primeiro conto que eu publiquei, logo depois do livro, o personagem era um cara, era um homem. E enquanto ele está ali, e eu estou observando o mundo através daquele limite, que é o limite do personagem, daí isso já não existe mais. E é claro que existe alguma coisa que talvez sejam coisas que me apeteçam mais para tratar, né? Tem temas que eu gosto mais. Mas não esses temas têm a ver com toda a minha história de vida, com tudo aquilo que tornam de mim um ser único, né? Isso acontece com todo escritor. E daí começou a me irritar esse negócio de colocar em caixinhas os temas que são de menina, o tema que é de menino. Parece que você entra na loja de brinquedos, né? Na loja de brinquedos é muito claro quais são os brinquedos de menina e os brinquedos de menino, né? Os brinquedos de menina são cor de rosa. Então... Mas outras coisas eu comecei a reparar, né? Nossa, e eu tento ter cuidado para que isso também não atrapalhe demais e não me bloqueie. Porque nunca tinha ouvido falar, mas tem um tal do teste... eu esqueci o nome, mas que é o seguinte. Uma história, vocês procurem observar se tem duas mulheres que conversam entre si. Número 1, primeiro pré-requisito, que as mulheres possam conversar entre si. Número 2, que o assunto não seja homem. Vai ser difícil.
Olha, quem assistiu Demolidor, a segunda temporada, as mulheres nem sequer se falam, nem se olham, assim, né? Então... E depois de eu ficar sabendo disso, eu fui lá no meu romance, fui procurar, ai meu Deus, será que tem? Mas tinha 2 mulheres conversando, o assunto era justamente psicologia, mas enfim, não era sobre homem. E você começa a reparar em entrevistas, né, o cara que criou Game of Thrones, eu acho que era isso, não sei se era o escritor do livro, se era o roteirista da série, não sei se os dois são a mesma pessoa, eu não assisto Game of Thrones. Né? E daí perguntaram para ele como é que ele criava personagens femininas tão boas, né, tão fortes. Daí ele falou, bom, eu encaro mulheres como seres humanos, né? É bem simples, né? Mas tinha outras séries que você vê que a agenda delas, né, é basicamente trazer o café. Então, assim, são coisas que eu comecei a pensar e que entram, por exemplo, nesse livro novo que eu estou escrevendo. Algumas coisas eu tive que, enquanto eu escrevo, eu tenho que relevar tudo, porque o personagem nem sempre tem essa... Eu tenho esse direcionamento, né? Eu penso essas coisas, mas a personagem, de repente, não. O personagem tem uma outra vida. E alguma vez eu acho que eu escutei o seguinte, que o escritor não tem tanto estilo e nem estilo ao personagem. O meu estilo está em escolher os personagens que eu uso para... É meio uma função de diretor de elenco e tentar improvisar no resto. Então, assim, é basicamente isso. Mas eu acho que por exemplo, o mercado da literatura... eu vi outra vez também um vídeo muito interessante, que tinham 2 advogados, era um vídeo de humor, né? 2 advogados, e aí tinha uma juíza. E ele dizia, não, minha filha, vai chamar teu marido para vir julgar lá o caso. A gente não tem tempo, e fica aqui, ela manda prender os 2, né? E quando ela manda prender, que vem a advogada para eles, né? E daí ele fala, oh, que bonitinho, ela falou habeas corpus, que bonitinho. Fica meio, né, algumas vezes eu já percebi que você vai para falar de literatura e as pessoas acham tão bonitinho que você, né, uma mocinha, esteja aí falando dessas coisas. É legal, fica legal. Faz uma foto. Isso, agora deixa os homens trabalharem. Né? Tem uma coisa um pouco assim. E é por isso que eu acho que eu tenho que me preocupar e eu acho que é importante que seja discutido. Posso fazer só um comentário? Um é uma historinha para ilustrar, o outro é um comentário assim, que eu vou saciar a vontade assim, da pesquisa, né, das 2 mulheres no meu romance, porque vão ser só 3 mulheres e elas não falam sobre homens também, elas ficam o tempo inteiro falando entre elas. E é uma coisa maluca, porque quando eu terminei, eu disse, mas que esquisito isso, né? Não tem... Mas, claro, não tem papel para ter homem ali. E a outra aconteceu comigo quando uma antologia que eu participei, inclusive o conto que está lá, ele está no inferno também. E é assim, o foco o personagem é masculino, o foco é totalmente nele, e é um cara que ele está muito deprimido, ele está com problemas em casa, mas não fica claro no início, e ele é um estivador, então ele tem toda uma carga assim, né, do peso do trabalho, e os colegas de trabalho resolvem um dia levar ele para um bordel de beira de cais, assim, né? E ele não tá muito à vontade com aquilo. Mas, enfim, a história vai acontecendo. Então. E eu fui
divulgar, então, essa antologia numa rádio em Porto Alegre. E tá, muito bem, como é que surgiu a ideia, como é que não sei o que. A antologia é Outras Mulheres. Né? Será que todas escrevem a mesma coisa? Será que isso? Será que aquilo? Né? Eu lá esperando. Olha só, né? O teu conto, ele foge completamente dos outros. Eu fiquei esperando sim, porque é melhor, certo? Né? O que foge como, ou é pior. Porque o personagem é masculino, né? O foco é masculino. Né? Como é que pode? Como é que tu conseguiu isso? Olha, se não tivesse teu nome, eu ia pensar certo que foi um homem que escreveu. E às vezes eu tenho vontade de falar um desaforo, mas a educação não permite. Porque eu ia dizer, tá, e aí tu ia gostar mais? Né? Porque essa é a questão, assim, como assim? Né? E ele, né? Mas desculpa, eu falei assim, não me sinto ofendida, acho uma bobagem só, né? Então também tem essa questão, né? Que eu acho que é o que a Débora dizia, mas por que, assim, o escritor, eu penso que ele escreve sobre pessoas, né? São pessoas, antes de qualquer coisa, são pessoas. E sentimentos e tal, mas desse universo, que é o nosso universo real aqui, a gente escreve sobre isso, né? Só uma observação que eu tive vendo a J.K. Rowling, né, que escreve o Harry Potter, ela adotou esse J.K., não foi à toa, mas foi para que ninguém soubesse que era uma escritora mulher, porque os meninos não leem textos escritos por mulheres, né? As meninas menos mal, né? Então ela disse que no começo da carreira, antes do Harry Potter ter se tornado esse fenômeno imenso, ela tinha sessões de leitura que ela ia para ler os livros e tudo, e ela encontrava com as mães as mães liam os livros também, se empolgavam tal com a história e dizia, você devia ficar porque esse autor, esse cara é bom. Esse cara é bom, ele sabe o que ele está fazendo. E daí ela ficava naquela... E quando ela subia lá no palco, elas ficavam... Né, são histórias, aquelas histórias... Todos os meninos e todas as mães e todo mundo mais que não teria lido aquele livro, não iria ler só porque pensa, foi escrito por uma mulher. Né? Então é claro que não vai ser aventura. Imagina, vai ter. Mas também no infanto juvenil, mas também a literatura adulta, que assim, a mulher escreve para mulher. Não tem isso? Sim, E quando os homens vão fazer aqueles livros eróticos, meio mais ou menos, como é que eu chamo isso? Aqueles livros eróticos não muito bons literariamente. Os de banca, assim. Júlia, Sabrina, eles usam um pseudônimo feminino. Como dizer, né, a baixa qualidade, o romance. Porque justamente quem consome aqueles são mulheres, né? Fica um negócio, a mulher tá falando com a mulher, tá? É conversa de cozinha, não interessa, né? Inclusive, eu acho que essa vai contar melhor a história dos autores contemporâneos que você deveria ler, né? Como é que foi? Que causou. Que eu me arrependo, assim, não me arrependo nada. É que foi assim. Primeiro eu vou contar como repercutiu e depois a versão dos fatos em relação dos organizadores. Tá, lançamos esse livro, 101 autores que escrevem o século XXI. Tá, muito bem, muito bonito, a capa é linda. Chegou nas livrarias, foi para a imprensa e que droga. Né? Porque a crítica, ela se limitou muito, assim, tá faltando mulher nesse livro. Não tem mulher nesse livro. Olha esses autores brasileiros. 5 autores brasileiros
e nenhuma mulher. Mas, pelo amor de Deus, é só cânone. Esses autores brasileiros não têm que estar aí. Né? Ai, fulano, não, mas por que não tem uma mulher? Né? E começou isso de forma muito agressiva. Algumas críticas eu acho que foram ok, muito boas, mas a maioria eram críticas bastante agressivas, daí, porque ultrapassa o livro, e aí já vira assim, vocês, organizadores, nós éramos 4, são machistas, é absurdo, tem 2 mulheres na organização e elas deixam que isso aconteça, sabe? Coisas assim. Bom, ok, superamos essa história. E aí, uma coisa que talvez não tenha sido dita assim abertamente, mas que a gente combinou, os 4, não vamos responder. A gente não vai responder esse tipo de crítica, principalmente porque as críticas eram muito ruins do ponto de vista da crítica literária. Sabe, crítica do crítico que não leu o livro. Né? Isso, para mim, eu não posso responder. Né? Tá, daí vamos voltar agora. Quando surgiu essa ideia de fazer esse livro, a gente começou a pensar, precisa ter uma metodologia, porque senão vão ter 5.000 autores, né? Se for o que eu gosto, ou fulano gosta, não pode ser assim. Então, a gente estabeleceu, eu não sei se eu vou lembrar todos, mas era assim, autores que estão sendo lidos. O que era estão sendo lidos? Não é estão sendo lidos na casa da Júlia. Tá? Porque a Júlia, pelo que eu conheço, a Júlia, 90% dos livros que ela lê são livros que é lido por um grupo pequeno, né? Porque acontece comigo, acho que acontece com a Débora também. Porque a gente circula, né? Não era isso. A gente queria saber o que era lido a varrer, assim. Né? Um critério. O outro critério era, assim, autores que ganharam prêmios, autores que foram premiados, sei lá, o Jabuti, o Açorianos ou o Booker Prize, sabe? Não importa, né? Porque tinham autores estrangeiros. O que mais? Isso que é um fator bem importante, isso, para depois determinar como é que vai ser o gênero, né, a raça, os países desses autores. A outra questão eram autores que participam de festas literárias. Mas não, as festas literárias, não a Feira do Livro de Canoas, porque aqui a gente tem espaço. Tá? A festa literária é a Flip. Quem é que está na Flip? Né? Quem é que está lá em Ribeirão? Ou quem é que está em Buenos Aires? Quem são os autores convidados para representar o Brasil em Frankfurt? E a gente queria saber isso. Tá. E a outra questão, nós trabalhamos muito com professores e com grupo de pesquisa, que era assim, o que vocês trabalham em aula? Né? Professores universitários, o que vocês trabalham em aulas? Quais os livros que vocês estão lendo com os alunos? Né? E também a URGS, PUC, né? outras universidades, USP, E aí foi montando lá uma lista muito grande. Também a gente conhecia, sabia de alguns professores que trabalhavam com autores bem periféricos, como na época a Chimamanda Adichie. Hoje, não que ela não continue sendo periférica, mas hoje ela tem, conseguiu, eu digo, dobrar essa crítica